sob a direção do CEAF, e mais ligada diretamente ao programa Horas de Estudo. Esse momento tão importante para a gente, é uma conquista que a rede teve e que mantém até hoje, e nesse momento agora a gente mantém de forma virtual. Já estamos entrando praticamente no 6º mês da pandemia e do isolamento social, e desde o mês de abril a gente começou a fazer esses encontros de forma remota, ainda no formato de encontro, né, os encontros formativos, os ciclos para as ferramentas digitais. Depois a gente começou fortemente com as orientações sobre as ACCNPs, tivemos a participação da professora Rita Murim, da professora Sheila, sobre ensino híbrido, tivemos a participação dos professores do CEAF, dos nossos professores formadores, que orientaram sobre a elaboração das ACCNPs com vocês, trabalhamos sobre critérios para observar as habilidades prioritárias, inclusive a gente já fez um material compilado sobre as habilidades prioritárias de cada componente, nos próximos dias deve estar saindo esse material, fruto do trabalho de vocês, aqui nas horas de estudo. Semana passada, nós convidamos a professora Deise Prado, que falou do ensino reverso, e foi muito bom também. Convidamos a professora Elissandra. Semana passada, a professora Elissandra trabalhou com tecnologia educacional, aprendizagem e avaliação na perspectiva da BNCC, foi muito bom também. E essa semana nós convidamos a professora doutora Marcela Montalvão, a professora doutora Marcela Montalvão, que vem nos brindar, nos dar a honra de estar participando com a gente nesse momento das horas de estudo, como a gente mesmo nomeia, né, são horas de estudo. Tudo bom, Marcela? Tudo. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda a esse espaço de professores da Rede Pública Municipal de Educação de Aracaju, professores que não pararam de trabalhar nem um só momento, desde que as aulas foram suspensas, fazendo todo um trabalho de integração com os estudantes, com a coordenação pedagógica, com o próprio centro de formação. Esse espaçozinho aqui virtual se tornou uma ponte para, de alguma forma, a gente estar se comunicando. Os professores da rede municipal que têm feito trabalhos muito importantes para as crianças agora, trabalhos impressos e, por conta própria, também fazendo as interlocuções pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook, vídeos, né, para as crianças, videoaulas para a turma deles. Então, a gente tem notícias e evidências do trabalho aguerrido e dedicado que os professores da rede municipal de Aracaju têm feito nesse momento, não tem sido fácil. Então, desde o começo, Marcela, quando a gente iniciou essas reuniões online, que a gente sentiu a necessidade de fazer essa conversa sobre as competências socioemocionais, porque está todo mundo muito precisado de falar do socioemocional, né? A gente não pode falar só do cognitivo, de uma aprendizagem que olha só para o cognitivo, né? A gente chama Paulo Freire para justificar sobre a questão da educação bancária, e a gente chama tantos outros teóricos que defendem a educação integral, né? A Jaqueline Moll, que trabalhou fortemente com a educação integral. Então, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Parabéns pelas sessões que você já fez desde segunda-feira, a gente encerra amanhã. Tem sido um sucesso, eu tenho acompanhado os comentários em alguns grupos, né, e no próprio chat também, os nossos colegas parabenizando por esse momento e por toda a experiência que você vem trazendo e a reflexão que você faz, né, sendo professora também do ensino superior, mas também está, né, nessa função e sabe das nossas angústias também, vive também essas angústias. Então, Marcela, não quero mais tomar o tempo, acho que a tarde vai ser tão boa quanto todas as outras, excepcional ouvir você e refletir. Eu tenho acompanhado e, para mim, cada tarde tem sido uma tarde diferenciada, tem sido uma reflexão diferenciada. Então,
eu fazer agradecimento em nome de todos os professores que estão aqui, e em nome do meu nome também, enquanto professora da rede, que o que você tem trazido para a gente sobre o socioemocional tem contribuído muito. Então, muitíssimo obrigada. Fica à vontade para conduzir, como você achar melhor, com as inferências ou não, ou seguindo direto. O espaço é todo seu. Tá bom, Marcela? Obrigada. Eu que agradeço, agradeço então a professora Gabriela, né, por estar aqui me recebendo, agradeço a Svetlana pelo convite feito, a Marcela, né, pela interlocução e assessoria, toda a equipe, agradeço a presença, né, de todos vocês, e eu espero que eu possa agregar, né, no dia de hoje, além de possibilitando aulas melhores, uma vida também melhor. Então, vou passar aqui vou compartilhar minha tela. Estou fechando minha câmera, mas estou aqui com vocês, tá bom? Tá. Deixa eu ver. Vocês já estão vendo a minha tela? Acho que não, né? Deixa eu ver se agora vai. Então, eu vou começar aqui, né, falando um pouco sobre competências socioemocionais. Eu sou Marcela Montalvão Tete, mais conhecida por Marcela Tete. Como segunda-feira ficou evidenciado, a família Tete é uma família de professores. Eu sou mais uma da categoria. Eu hoje trabalho como professora de psicologia da Faculdade de São Luís de França. Eu sou coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento, do Centro de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de São Luís de França. É uma das minhas funções estar acompanhando os alunos, né, na faculdade, tanto para auxiliar nos problemas psicológicos, emocionais e nos distúrbios de aprendizagem também, né, os alunos que sentem dificuldade de aprendizagem, eu sou uma das pessoas que está orientando eles, né, a superarem essas dificuldades. Eu hoje faço parte do Núcleo de Desenvolvimento Docente do Grupo Tiradentes. Eu sou uma das 10 professoras, né, e professores convidados pelo grupo para pensar a formação de professores nesse período de pandemia. E aí, desde março, né, desde a primeira semana mesmo do isolamento, eu tenho feito oficinas sem parar, né, cerca de 3 ou 4 oficinas por semana, com o tema das competências socioemocionais, cada oficina, né, com temas como autogestão, outro empatia, aprendizagem significativa, protagonismo discente, e aí eu resolvi compilar algum desses temas e trazer isso aqui para vocês, e eu atuo também como psicóloga clínica. No final da minha exposição eu coloco meus contatos para vocês entrarem em contato, tirar dúvida, o que quiserem, né, sobre a apresentação ou sobre outros temas, tá certo? Então, vamos começar. Eu gosto de enfatizar o quanto a ciência muda, né, com o passar dos anos. A gente muitas vezes toma a ciência como uma coisa muito verdadeira, né, a razão de todas as coisas, e eu acho interessante falar que o tempo passa e as coisas mudam. Por quê? O tema da inteligência emocional, das competências socioemocionais, são temas já falados há bastante tempo, não é novidade, tá certo? Há mais de 30 anos, 40 anos, esses temas eles entraram em voga aproximadamente no início da década de 90, só que quando isso aconteceu, quando as grandes pesquisas começaram a ser realizadas em centros como na França e nos Estados Unidos e se difundiram pelo mundo, essas reflexões foram tomadas como autoajuda, entraram na categoria de autoajuda. Tá? Então, leituras como Lai Ribeiro, Paulo Coelho, Louise Hay, Daniel Goleman, Howard Gardner e outros best-sellers, que eram best-sellers e até hoje são, né, eram considerados tabus, né, coisa que a gente não devia ler. E aí eu sempre lembro, né, da faculdade de psicologia, eu estava com 18 anos, e aí a primeira coisa que eu aprendi era não chegar perto da prateleira de psicologia da Scarice, da livraria Scarice. A gente queria comprar livro, né, para estudar, para conhecer a nossa área, e na Scarice existiam, acho que, 3 estantes de psicologia, mas os nossos professores avisavam a gente que ali estava cheio de livro de autoajuda, que não era psicologia de verdade, e que se a gente quisesse conhecer psicologia, fosse na estante
história, de filosofia, de economia até, mas não de psicologia. Raríssimos os livros que, de fato, eram ciência, né? Só os clássicos mesmo da psicologia, como Freud, Piaget, do contrário, não. Nada recente a gente podia ler, né? Digamos assim. E aí o tempo passa, sabe? 30 anos passam e hoje isso é ciência, tá certo? Hoje a gente está lendo Daniel Goleman, Howard Gardner, eu estou lendo trocentos outros para fundamentar o que eu faço hoje, ou para mudar mesmo minhas atitudes em sala de aula. Livros que foram enjeitados hoje estão sendo tomados, né, e protagonistas na produção do conhecimento. Então a ciência muda e que bacana que muda. E aí, o que são competências socioemocionais? Eu gosto de dizer que assim, as competências socioemocionais são formas de ver a pessoa na sua totalidade, né? Um tipo de matéria que não está na escola, né? Ou pelo menos não estava na escola na nossa época, né? Porque hoje a gente trabalha projeto de vida, e algumas disciplinas sempre trazem alguns temas como literatura, né? Às vezes história, falando muito sobre as relações interpessoais. Né? Ou então a disciplina de português, né? Agora anda valorizando bastante os regionalismos, né? Durante as lições, tá? Mas em geral isso não passa, né? A gente continua ainda valorizando a inteligência lógico-racional e realmente menosprezando o resto. Então isso não está dentro da nossa grade curricular de forma inteira, né? De forma completa. E as competências socioemocionais envolvem um tipo de educação que a gente teve durante a infância, né, com a nossa família, mas que hoje a gente não dá a menor atenção, né? Tipo, menino, seja educado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem chega, cumprimenta, né? Respeite os mais velhos, ajude seu irmãozinho quando ele tiver com problema, divida com a gente para a gente poder participar. Então, a família, quando a gente é criança, traz esse tipo de ensinamento, né? E a gente é obediente, a gente gosta de ganhar beijo, né? Então, aí, quando a gente obedece, a gente ganha beijo, ganha presente, todo mundo adora a gente e a gente faz. Na medida em que a gente cresce, né? Vai se desenvolvendo o ego, né? Da autonomia, né? E da iniciativa, vai tomando conta e a gente começa a achar que não é mais importante dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, alguém faz bom dia, aí o outro responde, bom dia para quem? Tá pensando o quê? Sai daqui você com a sua felicidade, que hoje estou aborrecido. Então, a gente começa a esquecer os bons modos e as boas maneiras, né? E vai tratando todo mundo de qualquer jeito. A si mesmo e aos outros de qualquer jeito. Então, as competências socioemocionais prezam pelo desenvolvimento humano integral, né? Implica saber viver, gerenciar as emoções, ter empatia, tomar decisões de maneira responsável. E aí, dentro das competências socioemocionais, tem um tema que eu gosto muito, que é a inteligência emocional. É uma das coisas que eu mais gosto de falar, né, sobre inteligência emocional. O que é isso, né? É a capacidade de reconhecer e avaliar seus próprios sentimentos, e aí cai por terra aquela ideia, né, de que a gente é racional o tempo todo, ou pode ser racional o tempo todo. Na real, a gente é emocional. Existe uma parte pequena da nossa razão que aparece quando as emoções estão aquietadas, tá certo? Se as emoções estiverem fora do controle, você não é um sujeito racional, você está agindo por impulso, né, ou irracionalidade. É a capacidade, então, de conhecer e aceitar o sentimento dos outros, né? Já que eu tenho sentimento, já que eu tenho as emoções, os outros também têm, né? Então, às vezes vai vir alguém de cara feia, às vezes vai vir alguém sem paciência. E, assim, por mais que a gente não goste, às vezes, de alguns comportamentos, a gente entende que as pessoas passam por isso. É a capacidade, portanto, de lidar com estes sentimentos, tá certo? Não negar, não excluir, mas também não explodir. É você saber manejar, né, isso que existe de modo a te favorecer, né? As emoções, elas não servem só para bloquear ou boicotar você. É a capacidade, portanto, de administrar explosão de sensações. É ser, portanto, racional. Tem alguém com o microfone ligado e está saindo um som de TV. É Rian Ayrton. Ai, obrigada. Ainda não foi. O Rian, se puder desligar o agora. Então tá. Então, esse é um ser racional, né? O que quer dizer isso? Eu falo muito da minha categoria de trabalho, porque por muitos anos, né, a psicologia defendeu que a gente tem que colocar para fora, né? Tudo que aborrece a gente. E aí
do tipo assim, você não está bem, você se aborreceu com alguém, diga para essa pessoa, né? Coloque para fora, você não pode guardar suas emoções, porque mágoa guardada é câncer no futuro, então você não pode fazer isso. E aí as pessoas começam a dizer o que elas querem, na hora que elas querem. E aí, o que acontece? Você vira uma pessoa completamente descontrolada que prejudica as suas relações interpessoais e a sua relação consigo mesmo. E aí a gente fala o seguinte, a última coisa que a gente quer é um adulto infantilizado, né? Porque quem é o ser que é controlado pelas emoções, ou seja, que é completamente descontrolado? São as crianças, né? A criança nasce, né, sem essa consciência, sem o seu racional, né? O cérebrozinho da criança ainda não está totalmente desenvolvido. E o que a criança é, né? Um poço de emoções, ela quer, ela berra, ela tá com fome, ela berra, né? A criança com 2, 4 anos, você leva para o supermercado, ela pede para comprar algo, se você diz não, ela se joga no chão, e ela berra tanto que todo mundo fica comovido, né? Com aquele escândalo. E aí, nesse processo, o que você faz? Você ensina essa criança a esperar. Você diz, olha, hoje não dá, hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu não posso, ou então não, é fim de semana, é semana, você só pode comer isso durante o fim de semana. Você vai ensinando a sua criança a ter paciência, né, a ser humilde, a respeitar o outro, a ser solidário, né, com o coleguinha. Então, a sua função, né, a nossa função como adulto é civilizar a criança, é ensinar ela sobre os instrumentos, né, de convívio social, para que ela vire um adulto que sabe, né, administrar as emoções e conviver cada vez melhor com as pessoas. Então, o que a gente quer quando fala em inteligência emocional é desenvolver seres racionais. E aí, o que a gente faz com as emoções? Bom, a gente administra, a gente não explode, nem fica dizendo para todo mundo o que pensa, tá? O que passa pela sua cabeça pode ficar dentro da sua cabeça, não precisa dizer. E se dizer, filtro. Filtro, escolhe as palavras certas para dizer alegremente para os outros o que você pensa, né, deles e das coisas. E aí, por que a gente está trazendo esses temas das competências socioemocionais e inteligência emocional? Por causa da nossa vida atual, né? É bastante sintomático isso, né? O século XXI trouxe mudanças na nossa vida, né, que chocou todo mundo. E aí, quando eu digo vida, uma contaminação viral de ordem biológica afeta a política, afeta economia, afeta trabalho e afeta a vida da gente, porque o acordar, dormir, comer não envolve trabalho, né? É a nossa vida pessoal, é a nossa relação cotidiana. Essas mudanças foram benéficas, né, como desenvolvimento tecnológico, porque a tecnologia surgiu para que a gente pudesse trabalhar melhor, para que as coisas acontecessem de forma rápida. Hoje a gente pede comida, né, pela internet, a gente tem táxi pela internet, a gente compra passagens pela internet, a gente não precisa mais do intermediador, né, aquela pessoa que media o processo, a gente faz tudo de forma autônoma, né, a gente tem a rede de computadores, que é isso que salva a gente no momento. Então, o desenvolvimento tecnológico ele veio, né, trazendo muitos benefícios. No entanto, isso não é de agora, né? Isso não começa no ano de 2020. Isso já tem bastante tempo, né, que está se esgueirando na vida das pessoas, essas mudanças, mas por muito tempo a gente resistiu, né? Então, muitas pessoas resistem a esses avanços. E aí eu acho muito interessante que em janeiro desse ano eu tinha amigas, né, da minha idade ou mais velhas do que eu, falando o seguinte, olha, mandando mensagens, né, para todo mundo via WhatsApp ou por e-mail, pessoas. Eu estou abandonando o meu smartphone tecnológico e vou voltar a usar o celular tijolão, né? Significa que eu não tenho mais redes sociais, não tenho WhatsApp. Se quiserem me ligar, aí davam o telefone residencial delas, ou seja, nem era o número do celular de fato que iam dar. Se quiserem entrar em contato com a gente, é só pelo número residencial. E aí, isso em janeiro de 2020. Em março de 2020, acabou-se, né? Acabou-se ideologia de celular tijolão. Porque em março de 2020, tudo passou a acontecer pela internet. Então, as pessoas que compraram celular tijolão tiveram que readquirir o seu smartphone para poder sobreviver, para poder trabalhar. E aí, ou seja, existia uma resistência muito forte, né? Às vezes até um tanto absurda, mas as pessoas... Mas não dá mais, né, para resistir, não dá mais para a gente fingir que isso não está acontecendo. Então, muitas mudanças pegam a gente de surpresa, faz com que a gente desconfie delas, né? Mas muitas mostraram outras formas de a gente viver. E é isso que esse momento, a vida está mostrando, né? A pandemia mostra para a gente outras formas de viver. Mas o mais importante,
O passado não explica mais o presente. Eu vou mostrar aqui um trechinho de uma aula do Leandro Carnal. Vou chamar o Leandro Carnal para me ajudar aqui na minha fala, porque a gente, né, chama as autoridades para legitimar o que a gente diz. Vou aqui parar minha apresentação e compartilhar a minha guia. Se o vídeo, por um acaso, não funcionar adequadamente, eu conto a vocês a historinha da aula, tá certo? Essa é uma aula de um curso que o Karnal ministrou na PUC-RS, falando sobre... Cadê, Jesus? Tá aqui. Falando sobre aprendizagem e desenvolvimento contínuo. Então, vamos lá. Ele vai falar sobre isso, sobre a questão do passado que eu estava apontando para vocês. Me digam se tá tudo certo, tá certo? Tá sem ouvir, né? Vocês conseguem ouvir? Ainda está abrindo, professor. Ah, entendi agora. Marcela, eu quero aproveitar para registrar aqui que a gente tem 2 professores nossos do CEAF que estão aqui, que é o professor Carlos e o professor Marcelo também. A gente é rico de Marcelo e de Marcela. O professor Carlos é do componente de ciências, quem faz todo o trabalho de articulação, de mediação das discussões com o grupo de ciências, discussões sobre elaboração de material. O professor Carlos dá uma contribuição muito grande nas reuniões da nossa equipe de professores do CEAF, traz sempre boas contribuições e boas reflexões, e trabalha com essa equipe de ciências também. O professor Marcelo, me parece que hoje ele está com um problema de agenda, mas é um professor também articulador de matemática, ligado ao nosso grupo do CEAF, e que participa ativamente também com esse grupo de professores de matemática, e também contribui fortemente nas nossas discussões, porque a gente tem um grupo de professores ligados ao centro de formação, que eles continuam na sala de aula, eles têm a carga horária deles normal na sala de aula, mas eles fazem um trabalho extra com a gente no centro de formação. A professora Graciane, da Educação Infantil, também está aqui. Então, nesse trabalho, a gente discute possibilidades, eles trazem para o CEAF as demandas dos professores, a gente estuda, elabora material para trazer para esse momento de hoje de estudo, que é um momento formativo, mas é um momento de estudo, né? Que a gente está para aprender uns com os outros, não uma perspectiva de que alguém aqui saiba e vá querer ensinar, mas a gente está mesmo para conduzir esse estudo, provocar reflexões e discussões. Então, eu quero parabenizar o professor Carlos, de Ciências, e o professor Marcelo, mesmo não estando presente, pela atuação deles, junto aos professores e junto ao trabalho do CEAF, agradecê-los pela presença aqui hoje e informar que eles estão à disposição dos nossos colegas que estão aqui para qualquer sugestão, para qualquer discussão, porque a gente acredita nesse momento dialógico, nesse momento pedagógico. Obrigada, Marcela, pelo espaço. De nada. De nada, obrigada por comentar. Vamos ver se vocês ouvem direitinho. Não sabiam antes, mas é uma atitude mais do que um conteúdo. A minha geração, a geração que antecedeu a minha e todas as outras, tinha uma noção de educação. Que noção era essa? Eu devia aprender algo que eu usaria a vida inteira. Vocês que são mais jovens não sabem, mas nós levávamos um bimestre inteiro no ensino fundamental estudando pronomes de tratamento. Vossa Reverendíssima, Vossa Magnificência, as abreviaturas. E uma vez aprendendo a abreviatura de Ilustríssimo, que era Ilmo, nós usaríamos aquilo para o resto. Aquele jogo ou aquela corrida de revezamento de bastão em que um corre e passa o seguinte. Cada geração entregava à geração seguinte o conhecimento que ela tinha. Eu brinco com os meus alunos da graduação que eu aprendi um coletivo que era menos usado. O coletivo de borboleta, não sei se alguém sabe. O coletivo de borboleta é panapaná, uma palavra indígena que quer dizer borboleta, borboleta, panapaná. Só que eu
nunca vi um grupo de borboletas. Sempre via uma, nunca vi um bando de borboletas. E guardei aquilo que caiu em prova. Eu fui aprovado, porque eu sabia que Panapaná era o coletivo de borboletas. Já com quase 50 anos, em São Paulo, indo para Campos do Jordão, encontrei num borboletário com a família. Pela primeira vez, encontrei uma espécie de estufa de flores chamada borboletário, onde eram criadas borboletas. E lá eu vi dezenas de borboletas. E pela primeira vez na vida, usei o que eu tinha aprendido. E fiquei gritando, Panapaná, Panapaná, porque eu queria dizer à minha família a alegria de conhecer esse coletivo. Isso é para brincar com uma coisa séria. O conhecimento era considerado fixo. O conhecimento da Idade Média em diante era considerado uma série de atitudes, de dados que eu devia saber para transmitir. Por isso a importância de um conhecimento que era formal. Mas por que isso era possível? Porque não havia mudança técnica muito grande. Se alguém dormisse em Porto Alegre em 1850 e acordasse em 1875, não notaria uma diferença muito grande. Não notaria uma diferença técnica, não houve um avanço extraordinário técnico. Se alguém dormisse no ano 2000 e acordasse em 2019, não saberia nada daquilo que hoje faz parte do nosso cotidiano. No prazo de apenas 20 anos, houve uma mudança de comunicação e assim por diante. No prazo de apenas 20 anos. Ou seja, eu não saberia nem verbos como deletar o post. A pessoa ficava pensando, mas o que é isso? O que é isso? As pessoas estavam descobrindo o Orkut. Há 20 anos, elas estavam à beira da descoberta de uma rede social e assim por diante. Então, o que houve? Houve uma mudança tecnológica. Houve uma mudança de velocidade de informações. Houve uma mudança que a gente chama de paradigma, ou seja, modelo para eu acessar o conhecimento. No prazo de 30 anos, perdeu sentido a ideia de uma enciclopédia de papel. Perdeu sentido a ideia de uma pesquisa na biblioteca. Perdeu sentido a ideia de que para trabalhar eu tenho que estar em conjunto, quando eu posso ter home office, eu posso ter trabalho em casa. Perdeu sentido a própria noção de transmissão. Eu vou aqui mudar só para a próxima minutagem. Só mais um trechinho e já eu volto com a exposição. Sabemos como tentar estar à frente. Eu não posso deter a mudança, mas ela ocorrerá independente da minha vontade. Então eu tenho duas chances. Ou eu fico para trás, ou eu acompanho. Em alguns casos muito especiais, de pessoas muito notáveis, de grupos muito especiais, eu posso ser aquele que propõe a mudança. Então eu passo a ser a vanguarda, querendo um faça-se a luz permanente. Tem lugar para todos. Tem lugar para quem fica para trás, tem lugar para quem acompanha e tem lugar para quem propõe. Resta responder exatamente a isso. Como é que Heráclito percebeu há quase 2.500 anos que a realidade do universo é a mudança? Não é a única resposta. Outros filósofos têm outras respostas, mas Heráclito toca nessa questão. Tudo está avançando. Você que começou a assistir essa aula há alguns minutos e está alguns minutos mais próximo da morte nesse momento. Que bonito pensar isso, né? Que animador pensar isso, mas essa é a realidade. O tempo está passando, eu vou passar, tudo está em transformação. Tudo que me ensinaram está sendo questionado. Não apenas porque surgiram novos dados, mas a maneira de pensar o universo surgiu. É difícil dizer para jovens, quando eu era criança, ou seja, década de 60 no interior do Rio Grande do Sul, pessoas canhotas tinham o braço esquerdo amarrado às costas, para que aprendessem a escrever com a mão correta, que era a direita. Porque havia um paradigma, o paradigma que só havia uma
maneira de escrever correta, que é com a mão direita. E quem era canhoto era um desviado, era um problema. Mudou esse paradigma. Quando eu era criança, eu tinha pé chato. Meus irmãos ironizavam, não é só o pé, que é chato, mas eu tinha pé chato, usei botinha ortopédica. Isso dá um trauma profundo numa criança. Fica aquela coisa horrorosa, dura, da botinha ortopédica. E quando eu fui adulto, eu cheguei ao médico para resolver um outro problema e disse, doutor, eu tenho pé chato. Ele disse, não, isso não existe mais. Eu disse, como assim? Porque hoje pé chato, a inexistência total ou parcial de um arco no pé não é mais considerado defeito. É considerado uma característica do pé de alguém, como ter olho claro ou ter a pele escura. Não é um defeito, é uma característica física. Não tem nenhum, eu não cresci menos do que os outros porque eu não tinha o arco. Mas... Então é isso, nesse vídeo dá para ver, né, que ele traz uma reflexão de que a vida mudou, não há mais o que fazer, né, inclusive ele pergunta de uma forma bem clara, né, ele fala, na verdade, de uma forma bem clara, existe lugar para todo mundo na mudança, né, de quem fica para trás, de quem acompanha e de quem está na vanguarda. E aí, né, boa parte da minha fala hoje é para perguntar qual é o lugar que você vai ocupar, né? Em outro momento dessa mesma apresentação, o Karnal fala bem assim, olha, eu não estou aqui para dizer se essa mudança é boa ou é ruim, ela acontece, é só isso. Então não existe mais o que fazer, entende? Não existe como resistir, existe o que está acontecendo. E aí, assim, né, a gente sabe que quem resiste, na verdade, está sofrendo, tá certo? Então, assim, o sinônimo de sofrimento é resistir à realidade, né? É resistir ao momento presente, né? Uma pessoa que se adapta é uma pessoa que não sofre, é uma pessoa que está, de fato, acompanhando as coisas que estão acontecendo. Então, eu vou voltar aqui na minha apresentação, né? Só esperando aqui a tela compartilhar para seguir. Assim que o computador colaborar, eu sigo. Tá aqui, já está entrando. Só mais uns instantes. Um tiquinho de paciência. Marcela, boa tarde. Boa Professora tarde. Sueli. Diga. Qual o nome, qual foi o palestrante do vídeo mesmo? Leandro Carnal, ele é um historiador, né, é um dos pensadores mais importantes hoje do Brasil, e a aula que ele ministrou está no site PUC-RS Online. A PUC fez alguns cursos online durante a pandemia, gratuitos, esse é gratuito, você pode pesquisar, e aí o nome do curso é Mentalidade de Desenvolvimento Contínuo. Aí tá lá para você assistir. Que é aqui, ó. Esse é o nome do curso, né, que aparece aí na tela de vocês, Lifelong Learning, da PUC-RS Online, tá certo? E aí vocês vão ver a fala do Leandro Carnal completa. Então, o que é esse momento presente, né? Ficou... De nada, de nada. Carnal é fantástico, é isso mesmo. Então, o que é esse momento presente, como o vídeo mostrou para vocês, né? A gente está diante de eventos que a gente não conhece mais, né? O passado não mais justifica nosso presente. Se um dia isso aconteceu, hoje não acontece mais, né? A gente está diante de eventos que
não foram planejados. O que está acontecendo com a gente hoje nunca passou pela cabeça de alguém. Olha só, veja, daqui a alguns anos eu vou ficar dentro da minha casa, sabe? Vou ficar impaciente, porque é chato ficar de quarentena. Isso não passava pela cabeça, a gente nunca pensou que ia viver de quarentena, né? E se passou pela cabeça, nunca achou que ia ser no estado de Sergipe, né? No menor estado do Brasil, provavelmente na Europa o povo fosse viver de quarentena, não a gente. Então, a gente está vivendo um momento sem nenhum repertório na nossa memória que venha buscar respostas. Em nenhum momento você também tem condições de fazer. Bom, eu vivi isso na minha infância. Como foi mesmo que eu resolvi esse problema? Isso não existe, né? Você não volta para tentar entender o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, você também não tem nenhuma geração anterior hoje viva que venha te esclarecer o que é uma pandemia, o que é um isolamento, né? Você não pode ligar para sua mãe, para sua avó e falar: vó, você lembra da quarentena na sua época? Como foi que aconteceu? Qual a melhor decisão eu posso tomar agora, né? Igual você liga para tua avó para aprender a fazer feijão. Não é isso, isso não funciona porque ninguém anterior a gente viveu o que a gente está vivendo. Também, assim, ao mesmo tempo, a gente também não pode fazer isso com relação à tecnologia, com relação a todas as mudanças que hoje existem, porque ninguém antes da gente viveu o que a gente vive. Então, no fim das contas, a gente está diariamente improvisando, né? Então, todos os dias vocês acordam sem saber o que fazer, sem saber o que vai dar certo, sem saber, né, sem ter nenhuma direção, e aí tomam decisões baseadas na intuição, né? Ou então na opinião dos outros, e aí acordam, fazem o jantar, ou fazem o café, botam os meninos para estudar, né? Aí vai fazer uma reunião via WhatsApp, ou via Meet, Zoom, sei lá o quê, e vão tentando se adaptar. Se por acaso aquela rotina que você inventou para aquele dia não funciona, no dia seguinte você inventa outra, até que alguma dá certo, né? E aí, se dá certo, você se agarra a ela e repete ela de qualquer jeito para ver se assim teu cérebro descansa, né? Porque aí quando você começa a repetir, o cérebro relaxa, você faz no automatismo e não dói mais tanto, né? Então, o conhecimento acerca do que acontece com a gente é produzido no momento em que a coisa acontece, não é anterior, tá? E aí é preciso, né, desenvolver uma postura de lifelong learning, que é isso que é o curso que o Karnal ministrou, né? Trata-se de um conceito que aponta para o aprendizado por toda a vida. Se cada dia que passa as coisas estão diferentes, como é que a gente vai viver? Aprendendo todo dia. Cai por terra aquela ideia, né, de você se formar com o canudo na mão e fazer: eu vou ser aquele profissional. Futuramente eu vou ser aquela professora que faz isso, isso e isso. Porque lá no momento onde você disse isso, não existe mais, assim. O que você projetou na sua mente como seu possível futuro não existe, né? Nunca existiu. E aí, assim, do mesmo jeito que lá naquela época não existe, o futuro que você imaginou não se concretizou, hoje, qualquer futuro que a gente venha imaginar não vai se concretizar, porque o mundo vai trazer coisas e informações completamente diferentes que vai modificar nossa realidade mais uma vez. Então, implica dizer que para sobreviver num mundo tão inovador, né, de mudanças tão rápidas, a gente precisa aprender a se desenvolver constantemente. Então, a gente não pode mais ficar naquela postura: já estudei, né, já consegui meu diploma de pós, pois se prepara para fazer a próxima pós, porque essa que você acabou de terminar já não dá conta, né, de explicar o que você está vendo todos os dias. Então, e aí, assim, apesar disso, né, alguma coisa tem que se salvar. A pergunta que eu coloco para vocês refletirem nesse momento é: o que vocês, nesse momento, podem aprender com a garantia de que esse conhecimento permanecer válido para você no futuro, né? Nosso conhecimento científico, nosso conhecimento acumulado, esse provavelmente a gente vai ter que renovar constantemente. Mas o que a gente pode aprender hoje que pode vir a ficar, a permanecer no futuro, nos próximos anos, né? Existe algum conteúdo que nós podemos assimilar, né, que vai nos salvar dos problemas no decorrer dos próximos anos? Essa é uma questão que eu vou refletir com vocês. Esse aqui eu vou pular. Vou falar um pouco aqui sobre o modelo econômico e a escola, né? A escola faz parte da sociedade, não é uma instituição recortada, né, nem histórica, nem geograficamente. Então, a escola existe porque existe um sistema de produção atrelado a ela. Então, quando a escola, no início do século XX, a escola tinha por função massificar, né, a aprendizagem. O que significa isso? Era importante,
né, botar os meninos na cadeira, todo mundo vestindo a mesma coisa, o mesmo corte de cabelo, né, fazendo com que eles memorizassem conteúdo. A gente chegava na sala de aula para dizer tererê, 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 e os meninos tererê, 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 né, e aí eles faziam a prova, tiravam 10 e não sei o quê, entravam na sala na hora que tocava a sirene, saía da sala na hora que tocava a sirene de novo, né, saíam correndo alopradamente. E aí, para que isso acontecia? Para a gente fazer eles serem mais humanos? Não necessariamente, a gente estava ali educando eles para trabalharem nas fábricas. O que eram as fábricas, né? Eram aquelas instituições que também tinham uma sirene que tocava na hora que você começava a trabalhar, e aí você entrava, ia lá para o seu setor específico, né, fazia a sua montagem, né, para a produção da mercadoria, que é ao final, né, do processo da cadeia de produção. E quando você terminava, tocava de novo uma sirene que fazia você sair. Então, a escola domesticava corpos, né? E aí, essa é uma reflexão bem Foucaultiana, tá? Bem de Michel Foucault, falando da nossa sociedade disciplinar. E, por isso, a escola, ela só se restringia mesmo, certo? A passar conhecimento. E aí, Karnal fala, né? O conhecimento era fixo. Era aquilo que era passado de geração em geração, porque era aquele tipo de coisa memorizada que fazia com que você viesse a trabalhar bem depois, tá certo? E aí, com o passar do tempo, a partir da década de 50, né, após a Segunda Guerra Mundial, a descoberta tecnológica e uma série de avanços, né, a mobilidade também urbana começa a funcionar de forma mais rápida e mais barata, a gente tem uma mudança do modelo econômico de produção. Não mais a mercadoria em massa, né, passa a ser interessante. No início do século XX, quando a produção massiva, né, ganhou repercussão, interessava levar as pessoas à mercadoria, né? Então, eu tenho aqui uma caneta azul. Vamos dizer assim, naquela época quase ninguém tinha caneta na mão, né? Então, a fábrica vai lá, a indústria vai lá e produz várias canetas azuis para fazer com que as pessoas, as famílias todas tivessem à mão uma caneta azul para poder escrever, né, para fazer anotações, etc., fazer comunicações, né, trocar cartas, etc. E aí, o que acontece em determinado momento, né, da vida? Todo mundo tem caneta azul, mas a gente precisava garantir a compra, o consumo da caneta. Então, o que a gente faz? Né? A gente inventa a caneta rosa. E aí, a gente inventa a caneta rosa e diz, olha, você que já tem caneta azul precisa comprar a caneta rosa. E aí, assim, existe uma função específica na caneta azul, que é escrever, a rosa, que é grifar, aí a vermelha, né, se você tiver uma vermelha, é para marcar que está errado, se você tiver uma laranja, é para ressaltar que não sei o que mais lá, você começa a ter várias canetas, né, de cor diferente, cada uma com função diferente, garantindo que a compra e que o consumo aconteça. O que vai ser necessário para que eu produza, né, mercadorias semelhantes com aparências e funcionalidades diferentes? Criatividade, né? Chega uma hora que eu preciso criar coisas diferenciadas para que a economia comece a funcionar. Então, aí, as fábricas vão sendo substituídas por empresas, né? No decorrer do século XX, do final do século XX, existe um enxugamento mesmo, ainda existem fábricas bastante, mas a gente sabe que o setor terciário, ele cresceu, né? Porque o que interessa hoje é produzir diversificação. E aí, se eu diversifico, eu preciso de indivíduos inteligentes. E aí, eu não mais preciso de mão de obra, mas sim de mente de obra. E aí, o que a escola passa a fazer? A escola, para dar conta desse mercado, a escola, para dar conta dessa sociedade que busca a especificidade, ela tem que produzir indivíduos inteligentes, né? E aí, a dica que eu dou, né, que na nossa sociedade, a gente está tão específico que hoje a gente não consome mais mercadoria, a gente consome sensações. A gente consome experiência. Não basta só comprar 2 canetas, eu preciso ter a sensação, talvez, de estudar melhor porque tenho 2 canetas de cores diferenciadas. Então, eu costumo brincar, né, falar sobre o conceito de gourmetização, é super engraçado, né, que todas as coisas com a palavra gourmet são iguais, né, ao que não é gourmet, mas o nome gourmet atribui a você uma experiência de ser diferente, uma sensação de estar em outro lugar. Ah, você tem um conhecimento fino, refinado sobre paisagem, sobre arquitetura, sobre alimentação, por isso é gourmet, e aí por isso você se valoriza diante da sociedade, mas que na verdade comprar uma varanda gourmet e uma varanda comum dá no mesmo, né? Você chega na tua varanda, olha na sacada, né, gourmet ou não, você olha na sacada, vê a paisagem, depois volta para o teu sofá e vai para a televisão.
Qual a diferença da varanda gourmet? Na real, nenhuma, só no preço da compra do apartamento. Então, a gente hoje vive a especialização, né, desse conhecimento cada vez mais, e em que a nossa sociedade hoje não mais valoriza tanto a quantidade, né, e sim a qualidade, a sensação que essa qualidade produz, tá certo? E aí esse slide está falando mais ou menos disso, tá? E aí a gente tem uma especialização do conhecimento, cada vez mais, tá? E então aprender a pensar diferente passa a ser prerrogativa do mercado de trabalho, tá? E aí a elaboração de um produto diferente, adaptado à necessidade do consumidor, é prerrogativa. Mas como é que a gente, então, pode inovar no mercado de trabalho? Né? Através de competências socioemocionais. Veja só, se eu for puramente, né, lógico-racional assim, qual a lógica de eu fazer determinada coisa? Certamente a minha razão vai dizer, não existe lógica de fazer determinada coisa. Qual a lógica? Hoje a gente tem, né? Hoje a gente tem comprovação científica de por que canetas diferentes fazem diferença na aprendizagem. Mas muita coisa a gente não precisa, né? A gente pode perguntar qual a lógica de fazer 2 canetas de cores diferenciadas se as 2 escrevem, né? A gente vai chegar à conclusão de que não precisa fazer coisas diferentes, muitas coisas diferentes. Qual a lógica de comprar uma camiseta vermelha e outra azul, se todas as 2 vestem? Né? Então, se eu for buscar o sentido racional do uso de uma camiseta, eu só vou ter uma camiseta, né? Ou 2, talvez para trocar num dia e pôr no outro, eu não preciso de 30 camisetas dentro do meu guarda-roupa. Enfim, mas como a vida não se resume à racionalidade pura e simples, né? A vida se resume muito mais aos contatos, ao que a gente faz, como a gente desfruta, é importantíssimo ter uma camiseta vermelha, né? Que diz hi, uma camiseta azul que fala Girl Power, né? No caso, para mim, é importante. Vamos dizer, ou então uma camisa xadrez como essa, mas não basta só essa camisa xadrez. Por exemplo, no São João tem essa camisa xadrez preto com branco, tem a xadrez vermelho com azul, tem a xadrez, né, marrom com amarelo. Então, é importante ter essa variedade, porque em cada momento você veste uma camisa que se identifica mais com você. Porque, inclusive, na hora de comprar, né, você vai naquela loja, olha várias camisetas e faz assim, né? Várias blusas e faz assim. Não tem nenhuma que é a minha cara, né? Porque eu só vou comprar. Todas vestem, né? Todas vestem, a maioria no meu número vai caber, mas eu não compro porque é a minha cara. A minha cara. No fim, o que a gente quer é um produto que identifica a gente cada vez mais e que passe a nossa mensagem a qualquer pessoa que chega até a gente. Então, para que isso aconteça, a gente precisa de competências socioemocionais, tá certo? A gente precisa sentir as coisas. Para produzir esse tipo de mercadoria, eu preciso, né, tá conectada com as pessoas, entender nas entrelinhas e claramente entender as emoções dela. Então, para isso, a gente precisa desenvolver paciência, tá certo? A gente precisa analisar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa conhecer, a gente precisa se envolver no universo do outro, tá certo? A gente precisa desenvolver empatia. E aí, empatia não é puramente ouvir o problema dos outros. Ah, eu sou uma pessoa empática, sabe, Marcela? Quando alguém me conta um problema, eu ouço, tererê, 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 tererê. Mas aí, quando tu ouve, tu faz o quê com essa informação, né? Você simplesmente vira para a pessoa e faz, que besteira, você está sofrendo por causa disso, mas isso é tão fácil de resolver, ano passado eu fiz exatamente isso, e deu certo, para você vai dar também. Isso não é empatia, isso é julgamento, isso é você ouvindo a vida de outra pessoa e tomando partido da vida dessa pessoa a partir de suas referências. Empatia é lembrar que a sua verdade não é a verdade dos outros. Empatia é saber sair do seu centro, né, sair do seu eu egóico e partir para entender a vida da pessoa com o olho dela, com os sentimentos dela, com a história de vida dela que é diferente da tua. E aí você vai ser empático quando alguém te contar alguma coisa e você fizer. Realmente o que você está passando é difícil. Eu, se estivesse no seu lugar, também não saberia o que fazer com a sua história de vida, com as coisas que você aprendeu, com os traumas que você tem. Realmente a situação não é fácil. Mas talvez, né? Sempre talvez, porque você nunca sabe da vida do outro de verdade, né? Talvez a melhor coisa, a partir do que você já viveu, seja fazer isso. Experimente para ver, mas se você também achar que não é bom, só você conhece a sua situação. Então, isso é empatia, é tentar entender o outro a partir do olhar do outro, da história de vida do outro,
né? E aí, inovar, né? É propor soluções aos problemas humanos, né? É, portanto, abrir-se ao novo, tá certo? Tentar resolver problemas, tentar dar soluções baseado no que a gente aprendeu há 15 anos, há 10 anos, ou no que a família ensinou para você durante a sua infância, não resolve o problema, porque essas histórias não têm nenhuma relação com o que é hoje. Tudo que é hoje é inédito. Então, para você dar conta, por exemplo, dos seus alunos em sala de aula, para tentar entender o que eles estão pensando, o sofrimento deles, a angústia, tem que se abrir a esse novo, tem que se abrir a realidade desse aluno, tem que parar para escutar ele, entendendo que a história de vida dele é muito diferente da sua. De certo modo, é desenvolver uma atitude de antifrágil, tá certo? E eu vou mais na frente falar o que é o antifrágil. Então, hoje, né, a escola não está mais preocupada em reproduzir conteúdo, como o Leandro Carnal falou. Não, a gente não passa mais conhecimento fixo, né? A gente não está na escola para reproduzir conhecimento das gerações anteriores. A gente até fala desse conhecimento, mas a gente busca a educação para a vida, né? A gente busca habilitar esses adolescentes e essas crianças para a vida. No caso, eu no ensino superior também, quem é da EJA, com a mesma perspectiva, né? Então, o tempo todo a gente está trazendo matéria, conteúdo e tentando aplicar na vida dos outros. E aí, por exemplo, quem ensina a EJA, né? Que trabalha com pessoas mais velhas, não adianta você falar de um tema, por exemplo, eu trabalho com violência contra a mulher, né? Na faculdade, na minha vida de pesquisadora e tal, eu trabalho com violência contra a mulher. Eu sei as teorias feministas, né? Eu sei as estatísticas, né? O que a SSP está divulgando por aí, o Disco 180 sobre violência contra a mulher, mas na hora que eu estou dando aula sobre violência contra a mulher, quem é que sofre a violência, né? Eu sofro violência, mas eu tenho uma história, eu tenho uma idade, né? Eu tenho uma localização geográfica, eu nasci em determinado lugar, a violência para mim é de um jeito, a violência para as mulheres que estudam comigo é de outro. É muito comum eu estar falando sobre violência contra a mulher, professora, comigo aconteceu isso, isso, isso e isso. Fulana no hospital, quando estava tendo neném, sofreu esse tipo de violência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A enfermeira falou isso, tarará, tarará. E aí você tem que parar para ouvir, né? Porque, assim, violência contra a mulher não é teoria, violência contra a mulher é realidade, né? Então, assim, é você trabalhar conceitos, é você trazer conhecimento, mas sempre aberto para ouvir, porque aquelas pessoas têm uma história de vida para contar para vocês. E aí, por exemplo, os professores de matemática aqui, né? Na turma, eu sou daquelas que detestei matemática a vida inteira, tá? Assim, desculpa falar isso, mas é a mais pura verdade, porque aprendi matemática de uma forma super técnica. Hoje, para eu entender matemática, como eu gosto de arquitetura, né, e geografia, aí eu começo a entender geometria e essas coisas todas, eu paro para pensar, um prédio, uma quadra de futebol, né, isso é um retângulo, não sei o quê. Para eu hoje memorizar, né, os conceitos abstratos que fazem parte da matemática, e para eu ver sentido, né, para usar até hoje, porque sou psicóloga e a gente não usa matemática para nada, eu tenho que pensar na cidade, eu penso na geografia da cidade, do bairro, na via, não sei o quê, a reta significa isso, então, do contrário, eu esqueceria matemática para o resto da minha vida. Então, dou aqui alguns exemplos, né, para que a gente possa entender que a escola, ela tem sentido quando vem dessa forma, quando a gente ensina, né, o aluno a ultrapassar os limites dele, né, e aí, quem sabe, o nome trazer consciência aos problemas, analisar, é isso no fim que a gente faz, não mais reproduzir conteúdo, né, ensinar as pessoas a viver melhor mesmo. E aí, qual que é o papel do professor nesse momento? Assim, eu trabalho com outros professores e hoje eu capacito, né, professores em sala de aula para desenvolver o protagonismo discente, né? E aí me pergunta, poxa, Marcela, mas se agora a escola habilita para a vida, a gente vai ter que ouvir os alunos, ter que ter paciência, para que serve a gente, né? Vai desaparecer o professor? Não vai desaparecer o professor. Porque, de certo modo, a gente é formado na área, a gente tem pesquisas na área, a gente tem leitura, né? Mais do que aquelas pessoas naquela área do conhecimento, então eles precisam da gente, né? A gente que tem essa reflexão aí longitudinal e bibliotecária, digamos assim, né? Livresca. Então, a gente está ali para trazer os conteúdos para esclarecer, mas a gente está ali num processo de diálogo, né? Então, a gente é um indivíduo que propõe atividades, né? Que incita a reflexão, né? E que está ali disposto
ao diálogo e não a depositar conteúdo fixo, como se fazia antigamente, como a professora Gabriela falou no início da aula. Aqui não é mais educação bancária, né? A gente não está ali depositando conhecimento numa mente vazia, porque nem a criança de 4 anos de idade tem a mente vazia, né? Se você conversa com ela, ela te fala um monte de coisa. Então, e o aluno nesse processo verifica se aprendeu ou não, né? E aí tem uma coisa super interessante, que eu sou professora de ensino superior, e vez ou outra eu falo besteira na sala, né? Fala assim, um achismo, né? A gente muitas vezes depende da memória e a memória engana a gente. É por isso que a gente usa tanto recurso para ajudar a gente a pensar. E às vezes eu falo uma coisa que eu não lembro direito do significado. Aí uma vez, né, eu ministrando uma disciplina para uma turma de engenharia, um aluno levantou e fez assim: professora, o que a senhora falou está errado. Aí eu fiz: como assim? Isso que a senhora acabou de explicar está errado. Não é assim, não. Como é que você sabe? Estou aqui no Google. Eu vi a senhora falando, achei estranho, pesquisei no Google e está aqui a resposta. Não sei o que significa isso, isso. Alto para todo mundo ouvir. Não sei o que não significa isso, isso, isso. Aí eu, deixa eu ver, menino. Aí eu fui lá, né? Peguei o celular dele, aí li, aí fiz. Se tiver algum jeito, né, de eu desdobrar agora, vou eu desdobrar. Mas aí, ao final, ele estava correto e eu realmente estava errada. E aí o que eu fiz foi: fulano, muito obrigada por ter me salvado nesse exato momento. Se não fosse você, né, todo mundo ia voltar para casa com esse conhecimento errado, que eu, de forma imprudente, ia passar para a turma. Olha, toda vez que você achar que eu estou dizendo alguma coisa esquisita, pelo amor de Deus, faz a pesquisa no Google e me ajuda para que a gente produza conhecimento válido para todo mundo ouvir. Ah, professora, muito obrigada, que bom que a senhora gostou. Pois é, eu gostei, e repita sempre que for necessário. Então, a gente está ali, né, para verificar se o aluno aprendeu, e ele vai, né, ele vai dizer. E aí, assim, algumas coisas relacionadas à aprendizagem de adultos, né, que eu acredito que cabe bastante para adolescentes também. Existem algumas teorias, né, da aprendizagem, como a andragogia, a aprendizagem transformacional, que vão destacar o seguinte: para que as pessoas aprendam, né, é importante explicar para essas pessoas por que elas devem saber, né? Para que serve a matéria da sala de aula que a gente traz todos os dias, né? Qual é a aplicabilidade daquele conhecimento? É importante pedir, né, para que as pessoas falem das suas experiências anteriores de conhecimento, o que é que elas sabiam antes daquela disciplina estar sendo passada, né? Pedir, né, olha, pedir, estimular, motivar os alunos para que eles tenham prontidão de aprender e desenvolvam motivação para isso, né? Identificar nesse indivíduo algum dilema ou alguma crise pela qual ele passa. Por exemplo, olha, eu vou falar aqui de competências socioemocionais, como eu estou fazendo. Por que vocês têm que aprender sobre competências socioemocionais? Eu comecei minha fala dizendo: por causa do mundo. O mundo está diferente. Então, o que foi que eu fiz no início dessa aula? Eu levantei uma crise. Existe uma crise. Existe um dilema pelo qual todo mundo está passando. Eu destaquei qual é a crise, destaquei qual é o dilema, e só depois veio a explicação. Quando você faz isso, você levanta, né, a interrogação na cabeça da pessoa e deixa ela atenta para ver o que vai acontecer. E aí, em seguida, eu sinalizei o que ia dizer e assim estou fazendo. Então, para que as pessoas, os adultos e adolescentes, eles venham a aprender e se sintam interessados, você precisa levantar o dilema. Então, muitas vezes, antes de começar uma aula, qual é a crise, né, que vai ser destacada naquele dia? Estabelecer, por isso, uma relevância pessoal do tema, né, dizer que aquela disciplina tem relação com a vida dele, e estimular o pensamento crítico, levando em conta que quanto mais a gente conhece, mais inteligente a gente fica. E aí existe uma outra teoria da aprendizagem chamada experiencial, né, que fala que a gente aprende, né, quando pratica, né, quando a gente tem uma experiência ativa. Então, assim, a proposta de atividades, tanto para adultos como para adolescentes, é muito importante, porque o desenvolvimento do protagonismo é preponderante para a produção do conhecimento hoje, né? E aí, quando você coloca o aluno para a ação, né, ele desenvolve proatividade, flexibilidade, habilidade de liderança, que no fim das contas, né, está sendo bastante valorizado hoje. Não mais a passividade do indivíduo em ficar ouvindo tererê, tererê, tererê. Existe uma teoria da psicologia que fala da cognição inventiva, tá certo? Eu gosto bastante dessa teoria. Ela fala que é o seguinte: a gente só aprende se está conectado ao processo de ensino-aprendizagem. E aí não é só conectar mentalmente, não. É fisicamente, é holisticamente, é você enquanto ser. Você só vai aprender se aquilo que tiver passado para você, né, estiver conectado com a tua vida.
né? Se aquele conhecimento não estiver conectado no que você faz todos os dias, é muito difícil você aprender, você vai decorar e depois vai esquecer, tá certo? Então, aprender é corporificar conhecimento, né? E aquele conhecimento que é passado em sala de aula muda a vida das pessoas. Quando muda, a pessoa aprende. Então, o conteúdo ele promove uma transformação completa do indivíduo, do sujeito. Muitas vezes, quando a gente ensina que 2 mais 2 é 4, né? Aquele 2 mais 2 é 4 é a continha da bala, né? Do picolé e de outras coisas mais na frente. É o cofrinho que vai ser guardado dentro de casa, que depois vai virar um caderno, etc. Então, você precisa promover transformação do sujeito para ele aprender. Né? Cognição implica, né, inventar, a invenção de uma nova forma de vida. Aqui eu trago nesse momento um livro que eu li tem um mês aproximadamente, mas que me marcou bastante. Né? Aqui em azul você tem a capa dele em inglês, tá certo? Mas eu não li o livro em inglês, tá? Eu baixei um PDF da internet, é só porque a capa em português eu não achei, tá? Mas o nome do livro é Flow, ou Estado de Fluxo, como tá aí no slide, tá certo? Esse é um livro de um psicólogo, Mihaly, eu só sei o primeiro nome dele, tá? O sobrenome é super difícil, eu não consigo pronunciar. Aí, nesse livro, ele traz uma pesquisa muito interessante. Ele identificou que nos atletas olímpicos, né, existe uma faculdade mental chamada fluxo, tá? Quando eles estão competindo, eles entram num estado completamente de concentração e esquecem tudo que está acontecendo ao redor na vida deles. É como se eles se desconectassem de tudo e só pensassem, né, na prática, na atividade esportiva. E aí, quando eles fazem isso, é o momento máximo de realização daqueles esportistas, né? E aí, por exemplo, se você pensa numa disputa de natação, é muito engraçado quando o cara pula na piscina, né? Ele só vai lá na braçada, pá, 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 com a cabeça embaixo d'água, volta e meia, vira para respirar, né? E ele consegue ver a arquibancada, poderia também estar ouvindo a arquibancada, mas ele não consegue porque ele está completamente concentrado na atividade. E aí ele vai lá, nada, bate na borda, vira, bate na outra borda, vira de novo, até que ele está perto, né, de concluir o número de viradas que ele dá, porque ele conta, né? Ele conta o número de viradas, o número de braçada de cada piscina. E aí, quando ele está perto de chegar, quando ele virou a última vez, e está perto de chegar na borda, ou seja, na 20ª braçada, na 21ª, 22ª, ele dá uma braçada maior, encosta na borda, né? E aí ele percebe que ele chegou ao final do percurso, e aí ele sai da piscina, tira a touca, os óculos, né? E aí, de repente, olha para um lado, olha para o outro e faz, o que está acontecendo? Por que é que a galera está gritando tanto? Lá pelas tantas, ele vai descobrir que ele foi o primeiro lugar, ele não tinha consciência de que tinha sido o primeiro lugar, e o que é melhor, acabou de bater um recorde olímpico, e ele não tinha consciência. E aí o pessoal vai entrevistar o nadador e faz, você não percebeu que isso estava acontecendo? Não, eu estava concentrado na atividade. Então esse psicólogo, ele faz uma pesquisa, ele quer descobrir se esse estado de alta concentração, né, ele pode acontecer em outras atividades da vida cotidiana com gente normal como a gente, né, não os batedores olímpicos. E aí ele descobre que isso existe, tá certo? Que isso existe e que a gente, cotidianamente, pode se envolver em atividades que deixam a gente feliz e plenamente satisfeito. Né? E toda vez que a gente entra nesse estado de fluxo mental, né, a gente vibra, né, como se a alma falasse mais alto. E aí ele monta, aqui tem um gráfico ao lado, né, uma equação para dizer quando a gente entra nesse estado de fluxo. E aqui eu tenho uma barra falando do nível de desafio e outra barra falando aqui do nível de habilidades, tá certo? E aí ele diz o seguinte, quando você tem um desafio pequenininho, com uma habilidade, com uma pessoa com poucas habilidades, desenvolvendo poucas habilidades, isso gera apatia, tá certo? O que é o tédio, né? Tédio e apatia. No início do isolamento, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu ouvia bastante, no início do isolamento, o povo dizia, que tédio, que chato ficar em casa, eu estou aqui apático, não tem nada para fazer, eu já fiz o que tinha para fazer, já vi televisão, já entrei na internet, olha para um lado, olha para o outro, não tem nada. Né? Por que você desenvolveu apatia ou tédio, né, durante o isolamento? Porque a casa não é nenhum grande desafio, né? Acordar, Pois é, equação do flow. Veja que eu tento, viu? Eu me aproximo da matemática. A matemática foi um desafio na minha vida, mas eu não quis deixar isso me vencer. Eu estou ali o tempo todo tentando fazer a matemática presente na minha vida. Então, ele dizia isso, ele falava assim, veja, dentro de casa não existe nenhum desafio para você,
Qual é o desafio de viver, de ficar dentro de casa? Acordar com o despertador, escovar os dentes, fazer o café, varrer a casa, cuidar do menino. Depois aí você chega uma hora que faz assim, putz, isso é fácil, né? E você é um indivíduo cheio de habilidade, cheio de técnica, não coloca nenhuma em prática dentro de casa. E no máximo, assim, se você gosta de cozinhar, vai inventar na cozinha, né? Para dizer que está fazendo um laboratório químico ali na tua cozinha. Tem gente que diz que a cozinha é um laboratório, inclusive. Mas se você não for desses, vai chegar uma hora que tu vai cansar. Então, o que acontece dentro de casa no isolamento? Você tem um nível de desafio baixíssimo e poucas habilidades sendo utilizadas. Quando você tem aqui, ó, o nível de desafio super alto, tá? E o nível de habilidades baixinha, você tem uma pessoa ansiosa, talvez desesperada. O que aconteceu com algumas pessoas, né, durante o isolamento, entraram em parafuso, deu tilt, né, ficaram, ai meu Deus, vai todo mundo morrer, o mundo vai explodir, ai, como é que a gente vai sobreviver, socorro, não sei o que fazer, né, teve uma parcela da população que entrou numa histeria total. Por que eles entraram na histeria total? Eles estavam diante de um desafio gigantesco, monstruoso, quase sobrenatural, que era o Covid, né, que é essa gripe, né, que contaminou o mundo inteiro de forma muito rápida e que ninguém tinha cura, né? Então, o nível de habilidades para lidar com o Covid, né, quem focou no Covid durante o isolamento, é baixíssimo. O que você tinha contra o Covid? Lavar a mão, né, passar álcool, usar máscara e torcer pedindo a Deus, socorro, não me contamine, né? Então, assim, por que eu fiquei ansioso? Por que gerou ansiedade? Porque eu era uma pessoa com poucas habilidades desenvolvidas em mim para lidar com o monstro do Covid, né? Eu tenho aqui do outro lado o nível, eu tenho aqui no relaxamento, veja aqui a palavra relaxamento, um nível baixíssimo de desafio, no entanto, habilidades, muitas habilidades sendo utilizadas. O que é o relaxamento? É você não ter muita coisa ali, né, para estimular você, e você, ao mesmo tempo, desenvolvendo as suas habilidades, algumas das suas habilidades. Sabe quando você vai para a praia, tá? Você vai para a praia, passa o dia todão ali queimando no sol. O que é a praia? Não é nenhum desafio, né? Vamos combinar. No máximo, passar protetor solar, né? Mas aí tu vai para a praia com os teus amigos para tomar uma cerveja, para saborear uma cerveja especializada, que vai comer um caranguejo, né? Que exige certa habilidade para você degustar daquela carne cozida, né? E daí você vai com seus amigos para conversar sobre filosofia, não sei o que e tal. Ou seja, você está usando todas as suas habilidades intelectuais e manuais, né, na culinária regional, com desafio baixíssimo. Então, o que acontece? Você se sente relaxado, tá? Você relaxa nessa situação. Nessa pesquisa, esse psicólogo fala o seguinte, que o estado de relaxamento, apesar da sociedade buscar sempre ele, ou seja, cada vez menos, né, a lei do menor esforço, o estado de relaxamento é um estado que leva à infelicidade, tá certo? Lá na pesquisa dele, pelo nível de percepção, ele fala que boa parte das pessoas que se encontram em estado de relaxamento não estão satisfeitas e logo depois estão buscando alguma coisa para fazer, para botar a cabeça para funcionar, tá certo? Então, mas qual é o estado, então, em que você se desenvolve plenamente, né? Em que você se vê feliz, engajado em alguma coisa? É o estado de fluxo, é esse aqui. E o que é o estado de fluxo? É a arte de oferecer um desafio alto, tá certo? Para uma pessoa que tem altas habilidades para traçar esse desafio. Então, muitas vezes, nossos alunos se engajam no que a gente está mostrando, porque a gente está apresentando para ele um desafio grande. Só que esse desafio apto às habilidades dele. Então, na hora que ele vê o desafio, ele faz, epa, esse eu não sei, mas eu vou resolver. E aí ele se engaja na atividade que você passa para ele e ele se sente vidrado, sabe? E aí mesmo dentro de casa, mesmo em aula virtual, muitas vezes os meus alunos estão deitados na cama assistindo minha aula, alguns deles estão na TV, vendo TV com o celular ligado para assistir minhas aulas, então minhas aulas disputam com a televisão, às vezes com um barzinho, né? Porque eles saem com os amigos para beber e o celular ligado no fone de ouvido para ouvir a aula. Então, eles estão engajados em outras coisas, né, que chamam muito mais atenção do que uma aula de psicologia. E aí, o que a gente faz, né, para trazer esse aluno para se conectar na aula virtual? A gente apresenta um desafio que se encaixa com a habilidade dele. E aí, esse livro, ele destaca que as atividades de estudo e, pasme, de trabalho, pode realmente fazer de você uma pessoa satisfeita e plenamente realizada. Esse livro, ele também acaba com o mito, né, de que o trabalho é uma coisa ruim, que faz você sofrer. Não, o trabalho é realmente uma coisa que pode te trazer muito feliz, porque a pesquisa também trabalhou com quem era desempregado,
né, e chegou à conclusão de que as pessoas que não trabalham estão aí cheias de depressão, ansiedade, um monte de transtorno porque querem trabalhar. Então, o trabalho te realiza, te coloca em atividade, né, faz teu cérebro ficar vivo de novo, né, e você se engaja em alguma coisa que de fato te interessa. Então, aí as dicas, né, para a gente mobilizar os alunos em sala de aula, né, prezando pelos desafios que se encaixem com as habilidades dos meninos. Então, além disso, né, é importantíssimo mencionar que o autocuidado é importante para você viver bem e trabalhar bem, tá? Eu sou psicóloga, né, eu atendo e eu ouço com muita frequência, e aí não é pouca não, viu? É muita, talvez vocês se identifiquem um pouco com isso. Pessoas que me dizem assim, eu tô tão infeliz, minha vida é tão miserável, para que eu vou ajudar os outros a serem felizes? Eu quero que os outros sejam infelizes também. Eu não tô triste? Eu quero que as pessoas fiquem tristes para entender a minha tristeza. Então, o que a gente percebe aí? Veja, se eu não me cuido, se eu não dou conta da minha tristeza, se eu não dou conta da minha frustração, eu não vou dar conta da frustração do outro. Na verdade, às vezes eu vou produzir infelicidade, né? Então, qual é o jeito que você vai agregar, vai levar conhecimento para as pessoas? Qual é a forma que vai fazer com que você dê atenção ao problema do outro? Se você se cuida antes, né? E aí, aqui eu peço que a gente desconstrua a ideia de egoísmo, tá certo? A gente, na sociedade, novamente, a gente fala muito assim, aquela pessoa egoísta, acha que o mundo gira ao redor do umbigo dela, quer que todo mundo faça tudo para ela e ela não quer fazer nada. A gente vai desconstruir essa ideia de egoísmo e vai chamar a atenção que egoísmo, né, é também você ser o centro do seu universo, né? Egoísmo significa que você deve se cuidar antes de cuidar do outro. Sabe aquela vozinha no avião? A moça do aeroporto fala, né? Quando o avião entrar em turbulência no céu, né? O que você vai fazer? Máscaras vão cair do ar e você vai pegar a tua máscara e vai vestir em você primeiro e depois na pessoa do lado. Mesmo se o seu passageiro, se o seu coleguinha, né? De ala, for uma criança, o que você vai fazer primeiro? Vai botar novamente a máscara em você primeiro, depois na criança. Porque se você bota a criança, você fica sem respirar, cai para o lado, não socorre nem a criança, nem você. Então, você faz primeiro com você. E aí, a noção de autocuidado é essa. É uma forma de garantir qualidade de vida e bem-estar para você, tá certo? É uma forma de cuidar de você mesma, de você mesmo. Isso é importante numa sociedade que prega que a gente seja o nosso pior carrasco, tá certo? Cotidianamente, a gente dispensa os erros das outras pessoas, a gente é bastante simpático, né, bonzinho, mas quando a gente faz uma besteirinha miudinha, a gente se culpa, se martiriza, traz uma cruz que não é nossa para carregar, inventa, né, uma cruz que não precisa ser carregada. Mas eu ofendi aquela pessoa. Putz, vai lá e pede desculpa. Meu Deus, mas ela vai ficar com raiva de mim. Deixa ficar com raiva, sabe? Você fez um mal a uma pessoa, vai lá, pede desculpa, arrependido de verdade. Se a raiva continua, é porque eu tenho um problema ali de raiva daquela pessoa, não tem a ver com você. Então, coloca limites, né, nessa culpabilidade que você sente, né, entendendo que, assim, você pode melhorar. E se não pode pedir desculpa para aquela pessoa específica, né, pelo mal que você fez, porque a pessoa morreu, se esforce e promova o bem para as pessoas que estão vivas, né, que isso é super importante, inclusive. Então, sair dessa condição de carrasco de si mesmo para a pessoa que cuida de si mesmo, né? Então, a gente vai prezar em manter a nossa própria saúde e bem-estar, em ser carinhoso com a gente mesmo, em ser bondoso com você mesmo. Talvez melhor amigo, quem é seu melhor amigo? Você, né? Você que está ali se ajudando, se motivando o tempo todo. Então, o autocuidado, ele está em tudo que a gente faz na nossa vida, né? Implica olhar para o corpo, para a mente, para a sua situação emocional. Né? Não significa estar bem o tempo todo. Essa ideia também é fajuta, hein? Essa ideia da pessoa sorrindo o tempo todo, isso aí não cola. Por que não cola? Porque todo mundo tem uma sombra, sabe? Todo mundo tem um lado ruinzinho dentro de si, ali no peito, né? Às vezes ou outra a gente deseja mesmo o mal dos outros, mas assim, essas coisas acontecem aí dentro, né? Dentro da nossa cabeça, ninguém precisa saber, né? Novamente, eu vou repetir o que eu falei anterior, a gente não precisa comunicar ao mundo todas as coisas que a gente pensa, porque um pensamento, ele às vezes vai embora, né? E na hora que você fala, vira verdade, né? Fica ali, aquela pessoa pensa isso, porque foi isso que ela falou. E aí, você pode mudar de opinião, mas isso vai perseguir você pro resto da sua vida, porque você falou. Então, assim, deixa pra dentro. Né? Deixa para dentro, usa filtro quando você quiser comunicar determinada coisa, para a pessoa não criar raiva de você, nem prejudicar suas relações de trabalho, por exemplo, ou de família,
né? Porque muitas vezes a gente explode dentro da família, depois não sabe por que filho, marido, mulher, né, prima, avó, bisneto não gosta da gente, por causa de alguma coisa que a gente falou, né, que a gente deixou nas entrelinhas de que não gostou. Então, entender que a gente tem sombra, que a gente tem um lado negativo, né, porque todas as pessoas no universo têm, eu tenho, você tem, né, seus alunos vão ter, aceitar que ela existe, reconhecer que ela existe, reconheça seus defeitos, reconheça que você tem cada um deles, assim, eu sei, Marcela, quais são os meus defeitos, tenho vários. Minha mãe sabe sempre muito mais do que eu. Toda vez que eu tenho dúvida, eu bato no telefone. Mãe, quais são os problemas que eu tenho? E aí a gente conversa, né, se comunica, e ela me informa, às vezes, quando eu faço besteira, inclusive. Aí, o que você vai fazer, né? O que você faz quando tem um bicho-papão embaixo da tua cama? Você enfia a cabeça embaixo do travesseiro? Não, você vai ali embaixo da cama e faz, epa, vamos aqui conversar, né? Chama o bicho-papão para conversar com você, senta na cadeira, senta no sofá, toma um café. E aí, ali no diálogo, você vai descobrir, né, talvez, que aquilo que você tem tanto medo de mostrar para o outro não é a sua pior coisa, né? Muitas vezes a nossa sombra é a nossa maior qualidade, que a sociedade ensinou a gente a ver com maus olhos, né? Por exemplo, você que é artista, que gosta de arte, talvez por muito tempo escondeu isso, né? Porque a sociedade acha que, inclusive, o intelectual, o professor, não deve fazer determinadas coisas, como descer até o chão, não sei se você já ouviu essas coisas, né? Mas porque a gente precisa ter uma postura, a gente precisa ter uma certa ética, que a gente tem que esconder, né, algumas coisas, e muitas vezes seu gosto por arte, por exemplo, por arquitetura, né, é aquilo que faz a tua aula diferente, é aquilo que faz a tua fala diferente, né, você levar um violão e aí ensinar português, ensinar uma matéria como uma paródia tocando violão, vai criar uma diferença na vida daqueles alunos, entende? Que vai marcar a vida deles para sempre. O aluno vai crescer lembrando de você. Então, conversa com a sua sombra, né? Traz ela para dialogar. E aí, para a gente desenvolver autocuidado, é importante ter autoestima, né? E aí, assim, gosta de você, independente do que você tem de ruim, né? Porque no fim faz parte de vocês. São também os nossos defeitos, a nossa história que a gente não gosta de contar, que fez quem a gente é hoje, que traz esse enriquecimento, porque história de vida é rico, né? História de vida é enriquecimento para a nossa vida. E aqui eu vou pular essa prática, né? E vou falar um pouco sobre autogestão, que é importante para a gente dar conta da própria vida, né? Além de se cuidar, além de se amar, né? Gostar mesmo da gente, a gente tem uma certa autogestão, um certo controle da própria vida, né? Para que a gente não entre num sofrimento como depressão, por exemplo. O que é a depressão? Você fica triste, você sofre e vai deixando as coisas, né? Não vai dando importância. Então, lutar contra alguns transtornos de humor, né? Contra algumas coisas na vida, exige autogestão. A possibilidade de você se colocar como objeto do seu gerenciamento, né? E aí a autogestão faz com que você planeje uma aula, você ministre a aula mesmo com raiva, você ministre a aula mesmo querendo viajar e sair correndo, né? Você pode ter todas essas vontades, mas aí, como você tem ética e como você tem profissionalismo, você gerencia essa sua vontade de largar tudo e vai dar aula todos os dias. E aí, uma das características da autogestão, né, organização do ambiente, manter o teu ambiente direitinho, organizado, para que você possa trabalhar da melhor forma, porque a atenção só vai existir quando você tiver um ambiente organizado. Como eu sei que tem muita mulher, né, aí aqui hoje, eu acredito que a maioria de vocês não consegue trabalhar se o chão da casa estiver sujo, né? Na hora que tu senta assim com a mesa cheia de coisa, vou trabalhar, abre o livro, né? Abre o computador para planejar, e bate o olho assim no chão e vai, ai meu Deus, que sujeira. Aí você tenta, né? Você concentra, assim, foca. Ai, meu Deus, vou concentrar, mas o chão tá tão sujo, que feio. Aí você vai pegar a vassoura, passa a vassoura na casa inteira, aproveita, passa o pano nos móveis, vai lavar os pratos, vai garantir que tá tudo organizado. E aí até lembra, né? Suei, vou tomar banho. Aí toma um banho, aí só depois você senta na mesa e faz, agora pode. Agora eu consigo trabalhar. O que é isso? É frescura de mulher? Não, não é frescura de mulher. É simplesmente porque o cérebro vai circular pela casa inteira, porque ler livrinho branquinho com letrinha pretinha não chama a atenção da sua cabeça. E isso não é só para criança, é para adulto também, tá? Então, assim, entre ficar na letrinha pretinha, na página branquinha, às vezes amarelinha, né, você vai preferir olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né, para o quadro que está na sua sala, para a televisão que está ligada, para inclusive as fotos de família tão lindas e coloridas, aquelas crianças todas bochechudas, né, na época que você
teve seus filhos, né? Então você vai lembrar das coisas maravilhosas da sua vida e vai desfocar, óbvio, né? E isso vai acontecer, não tem jeito. Então, é importante tirar todos esses estímulos que vão te distrair e saber que você não tem TDAH, né? Você não tem déficit de atenção, você, na verdade, só precisa de um ambiente que não tenha muita coisa para você ver, porque aí o livro é interessante, né? Aí o livro você consegue ler, você consegue olhar para o computador e planejar, né? E consegue, as letrinhas vão entrar e vão trazer significado para você e captar mesmo a tua memória, a tua atenção. Para isso, você também precisa ter disciplina, né? Mesmo que seus planejamentos deem errado na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, saiba que na 14ª vai funcionar, mas para chegar na 14ª você tem que tentar várias vezes, né? Ser regular nas suas ações, ou seja, planejou fazer aquilo, mantenha o planejamento, por mais que ele seja desafiante. Vai chegar uma hora que o desafio passa a ser hábito e você se diverte, na verdade, com a nova rotina que inventou para você mesmo. É preciso firmeza mental na hora que bater a preguiça, dizer, vou conseguir, eu já consegui tantas vezes antes, quantos desafios eu já venci nessa vida, não importa a idade que eu tenho, eu vou vencer mais outro desafio, né? Ter flexibilidade para poder se adaptar aos momentos, né? A esse momento tão diferente que a gente vive hoje, né? E por isso tem um perfil antifrágil. O que é o antifrágil? Estou finalizando, tá? Tá na moda a gente falar sobre resiliência, tá certo? Que é essa habilidade de você passar pelos problemas sem muita alteração, tá? É a capacidade de você passar por uma perturbação e voltar ao seu estado normal, de passar por situações de crise e aprender com elas, né? Ser resiliente é resistir, né? Tá vendo o bambu aí na foto? O bambu recebeu um vendaval e faz assim, ele berga e depois volta. Tum, 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 né? Ou então João Bobo, já viram João Bobo, né? A gente dá um murro nele, ele berga e depois ele volta. Pronto, o João Bobo é resiliente, o bambu é resiliente, né? Ele sobrevive, ele fica. O que é o antifrágil? O antifrágil é aquela pessoa, né, que além de resistir, vai ficar melhor, vai superar no momento de crise. É aquela pessoa que consegue crescer, mesmo em situações inesperadas, com mudanças e pressão. O que é a crise? O que é a crise? A crise é uma bomba atômica que explodiu e destruiu a tudo e a todos? Não. A crise é, na verdade, uma sensação de insegurança, porque você não sabe o que vai acontecer. É, na verdade, olhar para o futuro e dizer, putz, e agora? Não tem nada na minha cabeça que me sinalize o que vai vir. Não existe como prever o futuro, isso não existe, cientificamente não existe. Então, o que existe são tendências, é a possibilidade de pensar probabilidades, é só isso. Tem gente que derrete na crise, né? Tem gente que afunda total, assim, ai meu Deus, eu não sei o que fazer da minha vida amanhã, ai. Esquece que no fim você provavelmente vai acordar, vai escovar os dentes, vai fazer o café da manhã, vai repetir, né? Tudo o que você já sabe fazer. Mas tem um pessoal que entra numa paranoia total. E, na verdade, tem outras pessoas que quando pensam assim, não sei o que vai acontecer amanhã. Olha que maravilha, eu posso fazer o que eu quiser, né? Se eu não sei o que vai acontecer, se não existe uma regra que diga as coisas, cada dia pode ser uma coisa completamente diferente da outra. E aí tem pessoas que realmente lucram muito na imprevisibilidade, são pessoas que sabem surfar na onda e que vivem mesmo do imprevisto e da incerteza. E aí, novamente, o incerto não é algo ruim, é só incerto. Eu tinha um amigo que dizia bem assim, Marcela, perdi 5 quilos. Aí eu perguntava, isso é bom ou é ruim? Ele, não interessa, não é essa a questão. O fato é que eu perdi 5 quilos. Então, o fato é que você não sabe o que vai acontecer. Não é certo, não é bom, nem é ruim. É só incerto. Então, isso é o antifrágil, né? A pessoa que entende a complexidade do mundo hoje. Não dá mais para ser maniqueísta, dizer que algo é bom ou ruim, né? Tudo tem que ser avaliado constantemente, de forma muito, muito profunda. Que entende a rapidez das mudanças, o mercado globalizado, é um indivíduo que age, né? Um indivíduo ativo. Não é o Zeca Pagodinho que deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É uma pessoa que realmente raciocina e toma decisões. É uma pessoa com inteligência emocional, né, que observa tendências e cresce com as mudanças. Muito obrigada, esses são os meus dados, meu telefone, e-mail, meu Instagram, que vez ou outra eu boto dicas de inteligência emocional, um site em construção, né, para vocês acessarem quando quiserem, mas eu prometo que vai ter mais conteúdo depois, e é isso. Vou voltar para a sala de aula. Agradeço a paciência.
E aí, vou ver aqui o chat de vocês. Eu estava sem acesso, meu celular descarregou. Pode falar. Eles estão pedindo o contato, professora, de novo. Ah, é? Peraí, deixa eu copiar e colar. Só um momentinho. Deixa só aqui. Pronto, tá aí para quem pediu. Teve alguém que colocou alguma dúvida? Estou vendo aqui algumas colocações da Fátima. A escola do mundo é o avesso e mais democrática que as instituições. Oi? Pode, faça Tudo isso. bem? É a minha segunda vez, porque eu trabalho tanto com o EJA quanto com o regular. E hoje eu estou aqui de novo. Realmente agradeço a todos que organizaram esse encontro. A você também, Marcela, muito bom. Olha, Obrigada. quando você está falando da escola aí eu postei, porque Eduardo Galeano, ele é fantástico. E nesse livro, é A Escola do Mundo ao Avesso. Na verdade, ele usa a economia o tempo todo, ele, né? Sim. Aí ele mostra essa escola ligada ao mercado, o que é que ela faz, né? Então, a cobra aprende a voar, Sim. a cortiça afunda, ou seja, que ela não considera exatamente as habilidades. Claro, ele escreveu em outro período, ele escreveu em 98, mas algumas coisas ainda estão, né, atualizadas. Então, eu gosto de fazer essa reflexão, eu gosto muito do livro desse livro. Ele fala sobre aulas de machismo e racismo, né? Oh, que legal. Então, ele tem vários capítulos interessantes. Na verdade, ele usa a ironia o tempo todo para questionar, né? Por exemplo, ele mostra que, por exemplo, os generais que matam milhões, eles recebem medalha. Agora, uma pessoa que, às vezes, por uma contingência, mata alguém, uma pessoa, por algumas questões sociais e tal, mata alguém, esse aí é um assassino. Os generais não, são heróis. Então, ele faz a gente essa reflexão. E o Eduardo Galeano, ele me influencia muito, entre tantos, né? Eu gostaria aqui de fazer uma pequena reflexão, se você me permitir. Claro, pode falar. Não é corrigindo a sua fala, nem a de ninguém, mas, assim, me chamou muita atenção essa história do Panapaná, sabe? É engraçado, né? Você menos espera. Eu gostei do geral, nem pode ficar tranquila, não fico feliz. Eu gostei, porque esse tema, para mim, de habilidades socioemocionais e tal, eu venho falando muito no nosso grupo, eu sempre venho colocando essas questões, eu acho importantíssimo. Mas o que é que eu vi no Panapaná? Exatamente é isso, né? Quando ele diz, a gente nunca vai usar. Às vezes, é a forma como a gente usa aquele conhecimento, entende, Marcelo? Eu vejo nesse sentido, né? Sim, por quê? Sim. Porque, por exemplo, em Panapaná eu teria uma oportunidade de refletir com os meninos as palavras de origem indígena, de qual grupo indígena pertence. E a grande pergunta que eu fiz, quando você estava apresentando, a partir da fala do professor Karnal, era a seguinte, mas por que não refletir isso? A gente não vê mais coletivo, mas por que a gente não vê os coletivos de borboleta? Não só eu não vou usar porque eu não vejo. Essa é a visão do mercado. Isso eu não estou criticando. Cada um tem a sua. A minha experiência já é essa outra. Mas por que a gente não vê mais coletivo de borboleta? Né? Por causa. Aí a gente vai no nosso modo de vida, na nossa falta de conexão com a natureza, no nosso modo de vida predatório. Certo? Então, era nesse sentido, né? Eu também tenho formação filosófica e às vezes eu acabo, né? É nesse sentido que eu gostaria de fazer essa reflexão, né? Não, assim, com todo respeito a você e a todos, muita não gente, se preocupe, não, eu estou colegas, tranquila. Eu não estou corrigindo, mas eu gosto de... Né, a historiadora tem esse negócio. Eu gosto sempre de colocar suas reflexões. E, na verdade, também eu gostaria de dizer uma outra questão, sobre essa questão da crise, sabe, Marcela? Porque, assim, eu concordo com você que a crise é realmente essa insegurança, porque eu não sei o que vai acontecer. Assim, eu não posso prever, mas a crise pode me fazer compreender o que é que não está legal. Então, na minha crise individual, quando essa crise mundial que nós estamos vivendo, onde todas as instituições, o nosso modo de vida está sendo questionado. Ele pode até não ruir, ele pode até porque existem forças aí que o seguro de mercado e tudo mais. Mas ele está sendo questionado
por causa de um vírus, aí você questiona o sistema de saúde, você questiona o sistema da educação. A gente viu sim que o fosso em segurança, o fosso entre a educação pública e a educação privada é grande, principalmente nessa parte tecnológica. Entendeu? Aí a gente conseguiu perceber melhor. Né? Por exemplo, a gente viu, e tem várias situações. Então, a crise pode me fazer perceber o seguinte, ó, é isso, esse mundo que está aí, ele está nos dando coisas, ou essas instituições, ou essa situação, elas também não serão eternas. Elas um dia também vão mudar, poderão ruir, né? Então, é nesse aspecto. Claro que eu não vou mudar o mundo todo, mas eu posso mudar o meu mundo e ter outra percepção, e eu acho que sofrer menos. Entende? Isso. Assim, quando eu falo na crise, é a crise pessoal. As pessoas Isso é o que você fez, para mim é prudente, sabe? Para mim é muito importante. Você fez uma análise crítica do que está acontecendo. Você não afundou com a crise. Não, entendeu? não afundei, não. Inclusive, minhas enxaquecas, apesar dessa crise ficar em casa, minhas enxaquecas diminuíram. Olha só, não sensacional. Porque a escola me dá enxaqueca, não é isso? Porque eu amo ensinar. O que você faz? Eu deixei uma outra atividade que eu fazia antes para ser professora e não me arrependo. Sim. Mas, assim, aquele estressante, aquela correria, até porque a gente estava inserido. Por exemplo, quando eu voltar, eu seria outra professora. Com certeza. Como você falou. Procurar melhorar, desacelerar mais e ter até esse contato mais empático, ouvir mais o meu aluno, isso que eu estou aprendendo a ouvir, certo? Porque eu preciso ouvir, porque se a gente vai dar aula no WhatsApp, é todo mundo lá em silêncio e a gente, às vezes o menino liga lá e vai embora e você está falando só. Eu fico esticando para ver se eu escuto ou eles escrevem alguma coisa ou falam. Aí é nesse sentido essa lição. Mas quando você fala também do modelo de escola, você acha que essa reflexão cabe tanto para a escola particular quanto para a pública? Porque você falou muito no modelo de escola, né? Sim. No modelo de educação, isso. você vê essa diferença. Por exemplo, a escola é para formar para a vida, mas que tipo de vida a escola é para o mundo do trabalho, mas a escola particular tem uma visão sobre o mundo do trabalho e os alunos da pública estão sendo formados para outra coisa. Você concorda com isso? Concordo. Você tem uma opinião sobre isso? Eu concordo com você, né? Eu tenho boa parte da minha educação em escola pública, né? Hoje eu trabalho com instituição privada, então eu sei o que é falar para os meninos de instituição privada, né? Eu adapto a minha fala sempre a essa realidade. Mas o que eu queria dizer é que, assim, a decoreba, a reprodução do conteúdo, isso está perdendo a vez em qualquer dos ambientes, entende? Óbvio que, assim, o sentido de vida para cada um dos universos é diferente, né? O sentido de vida para uma instituição privada é uma coisa, o sentido de vida para a instituição pública é outro, né? Sim, é verdade, verdade. Entende? Do tipo assim, inclusive, boa parte da minha missão é ensinar aquelas pessoas a serem, né, empáticas, né, tranquilas, menos competitivas, né? E que, assim, sucesso não é só riqueza. Então, tem uma diferença do que é sentido de vida. E quando você escolhe, né? Porque às vezes a gente escolhe, ou eu vou para uma escola pública, ou eu vou para uma privada, ainda que a privada me traga vários sacrifícios, né? Mas eu posso escolher. Quando você escolhe, né? Você faz isso pensando em algo mais na frente. Então, mesmo na pública, você vai falar na sala de aula do conteúdo que venha justificar o seu conteúdo para a vida daqueles alunos, entende? Porque nem mesmo, vamos dizer, quem se forma, boa parte das pessoas que se formam em escola pública estão nas instituições de ensino pública, né? E que vão virar professores depois também, né? Mas, assim, não vão ser qualquer professor, não vai ser um professor meramente reprodutor de conteúdo, ou mesmo que vai trabalhar com empresas voltadas para o mercado, como de publicidade, né? Como de engenharia, sei lá. Elas não vão, esse pessoal não vai mais reproduzir conteúdo, né? Eles vão ser contratados para pensar diferente. Então, hoje, a gente ensina os alunos de qualquer área, de qualquer escola, a pensar diferente, a inovar mesmo, né? A trazer ideias. O que é que você veio aqui me contar, né? E aí a gente estimula, fale o que você acha. A partir do que eu disse, você vive algo parecido? Quando você faz isso, você está treinando aquele indivíduo, né, a traduzir o conteúdo da disciplina e aplicar para a vida dele, para que ele possa ter ideias. É mais ou menos isso. Não, tudo bem, eu também penso assim, porque, assim, embora, assim, a visão do mercado, às vezes, não é bem assim, né? Você, como profissional de psicologia, está tentando gerar empatia, né, com outra parcela
pessoas de outra classe social e tal. Sim, Mas, quer dizer, então a gente tem que se alertar para isso, porque muitas vezes o mercado ele quer assim, que a gente forme pessoas que vão, os trabalhadores e os outros serão os patrões. A visão do mercado ainda é essa, embora seja uma visão lá, né? Mas no início da Revolução Industrial, mas também ainda, ele ainda tem essa visão, certo? sim. Mas sim. eu acho que quando a gente faz isso que você está dizendo, gera empatia, o aluno também aprender a olhar para si mesmo, gostar de si mesmo, né? E aprender a ler, como Paulo foi dizer, aprender a ler esse conteúdo aqui, mas também ler o mundo, né? Porque isso é importante. Então, ele pode, muitos vão romper, vão sair dessa situação, né? E tudo. Então, assim, essa é a nossa grande preocupação. Agora, eu agradeço, a sua fala é sempre... Estou lhe escutando pela segunda vez, mas muito bom, a gente sempre aprende, viu? Muito obrigada. É um tema que é muito caro para mim. Eu busco muito isso, busco muito essa parte. Estou procurando trabalhar nesse sentido, como é que eu vou fazer com os meninos, né? Sim. E tal, mas a sua fala ajudou muito e eu agradeço, viu? Parabenizo também o pessoal que lhe convidou, Svetlana e todos, que foi um momento, está sendo um momento muito rico. Muito obrigada, viu? Agradeço a contribuição, imagina. Então, professora Maria das Graças, isso mesmo, diga, Soeli, Então, do olhar, né, que eu tenho durante esse período, né, de pandemia, foi como ressaltou, como a sociedade está, entre aspas, doente pela total inversão de valores, porque muita gente entrou em parafuso, muita gente ficou angustiado e ansioso por ficar em casa, por ficar com a sua família, por ficar com seus filhos, por ficar com seu marido, com seu cônjuge. Assim, isso, tanto que aumentou demais a violência doméstica para a mulher, para a criança, o abuso sexual das crianças e adolescentes. Então, como a nossa sociedade, entre aspas, está doente, totalmente inversa a valores. E porque você está em casa, você partirá lavar os pratos, partirá cortar uma carne, como com um problema na mão, né, tem as artroses da vida. Meu esposo está cortando abóbora, tipo assim, macaxeira, essas coisas que são... E eu vou e cozinho, e depois a gente saboreia nossas diferenças. Mas, assim, é prazeroso também, né? Você estar ao lado, olhar no olho. É cansativo, né? Porque realmente a vida inteira eu trabalhei, estive fora, contato, senti falta. Estar em contato com pessoas, conversar com pessoas diferentes, estar em sala de aula. Mas, assim, a gente vê que houve um pânico por estar em casa, as pessoas não se aceitarem ficar em casa. Por quê? Qual é a educação de formação que a gente já tem? Você tem que ser, você tem que estar, você tem que ganhar o mundo, você tá... E não tem vivência familiar mais. Não. Né? Só eu queria fazer esse comentário sobre o que eu vejo que está acontecendo na pandemia. Isso é sério, Sueli, é bem sério, e a gente vê acontecendo pessoas que realmente ficaram muito mal porque tem que ficar dentro de casa, tem que conviver com aquelas pessoas que fazem parte da família que não gostam tanto, né? E aí, isso deu problema na vida de muita gente. Eu conheço várias pessoas que eu tenho dificuldade de entender isso porque minha vida é outra, né? Eu sou uma pessoa muito caseira, né? E eu sou daquele tipo que o povo chama de antissocial, aquela que tem poucos amigos, né? Que é satisfeita com com poucas relações sociais mesmo, né? E que me divirto com outras coisas. Mas eu tenho vários colegas que realmente estão passando mal ainda, e muito mal, porque gosta, né, de plateia, então gosta de falar e ter aquele aluno, né, rindo, abraçando, compartilhando, né, gosta de ser o centro das atenções, ou seja, pessoas extrovertidas, que é bem diferente de mim, né, que gosta dessa coisa, desse público, né, e ficar dentro de casa, mesmo estando nas melhores condições domésticas,
tá certo? Ou seja, não ficou sem dinheiro, tem pouca gente morando dentro de casa, né? Entraram num parafuso bem sério, porque não tem essa coisa, né? Esse externo. Eram pessoas que estavam muito felizes do lado de fora, muito mais contentes do lado de fora do que do lado de dentro, né? E aí, na hora de entrar em contato consigo mesmo, ou viver um círculo pequeno, passaram muito mal. Eu costumo dizer, assim, que eu conheço pessoas que ficaram destruídas mesmo, assim, de chorar desesperadamente, porque não pode mais dar um abraço nas outras pessoas. E aí eu não entendi, eu demorei para entender isso, eu parei como é. Que assim, eu entendo as pessoas que estão sofrendo tanto porque alguém morreu de Covid, né? Você perdeu uma pessoa em decorrência da pandemia, né? Eu entendo as pessoas que perderam tudo, teve gente que perdeu muito dinheiro, o negócio fechou, entendeu? Gente que ficou sem trabalho, de dizer para mim, Marcelo, eu não sei o que fazer, eu não sei como eu vou me virar. Eu entendia essas pessoas tendo uma crise ampla, né? Mas uma pessoa chorando desesperadamente, entrando em depressão profunda, porque não pode mais dar abraço, não pode mais ter aquela troca afetiva, que era isso que fazia que dava importância para ela, e não é dar abraço no marido, nem na esposa, nem dar abraço no filho, né? É dar abraço em outras pessoas. Então, essa pandemia, ela jogou luz, né? Como a Fátima também falou, jogou luz em coisas que a gente passou a perceber que a gente não sabia, né? A gente sabia que existem pessoas muito mais felizes, né? Com o que é estranho, com o que é diferente do que com o que tem dentro de casa, né? E essa pandemia lançou essa luz, assim, a gente já sabia, mas ficou nitidamente, gritantemente claro. E sim, então fez a gente perceber que algumas coisas estão invertidas, né, talvez mesmo. Você tem razão. Mais alguém quer comentar? Obrigada. De nada. Então, professora e doutora, né, Marcela, a gente agradece a participação, né, de vocês. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra por aqui. Oh, que bom. Agradeço a presença. Que bom que pude agregar. Então, pessoal, um bom resto de tarde para vocês, né? Professora Marcela, até amanhã, né? Amanhã é o último dia, né? Então, professor Carlos, quer falar alguma coisa? Na verdade, só agradecer a professora, foi bem pertinente as suas palavras. Eu acho que nesse momento a gente tem que esgotar mesmo essa temática, não é? Inclusive, olhando também o lado do professor, não é? Eu gostei bastante porque você abordou o lado do aluno, mas também inferiu o lado do professor, que muitas vezes é esquecido nesse processo, não é? Então é isso, meus parabéns, espero que você possa voltar, porque eu acho que esse tema deve acompanhar a gente até, quiçá, passar essa pandemia. Muito obrigado e até a próxima. Até, eu que agradeço. Então é isso, gente. Agradeço, né, a professora a Gabriela, a Marcela, agradeço a presença. Eu vou saindo também, que já eu tenho um compromisso, tá bom? E até a próxima. Tá bom, professora. Tchau. Beijo. Até mais. Bom.